a nova notícia ou a boa nova. Sempre é bom ouvir boas notícias, principalmente quando essas notícias estão relacionadas à nossa vida. Essa nova série vamos aprender sobre as boas novas de Deus. Começamos hoje com a nova notícia sobre a salvação. Teremos como texto base Isaías 52, do 1 ao 12. Então peço que você abra a sua Bíblia, deixa aí marcada, a gente vai ler no decorrer da mensagem, tá bom? Para ganharmos tempo. Então Isaías 52, do 1 ao 12, deixa marcado aí. Vou então introduzir aqui o assunto, para que então possamos dar prosseguimento. Isaías era um homem que possuía a luz de Deus, e que não teve medo de deixá-la brilhar. O nome Isaías significa a salvação é do Senhor, ou o Senhor é a salvação. O livro de Isaías contém mais profecias sobre o Messias do que qualquer outro do Antigo Testamento. Na verdade, o plano de salvação é revelado de maneira tão abrangente na obra de Isaías que Agostinho chamou de quinto evangelho. Outros se referiam a ele como a Bíblia em miniatura. Seria a Bíblia resumida em um livro, que seria o livro de Isaías. Isaías, então, ele serviu por mais de 40 anos, de 740 a 697 a.C., durante o reinado de 4 reis de Judá. E aí os reis são Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O seu nome tem um significado semelhante ao nome de Josué, de Elias e de Jesus. Então estes 4 nomes, Isaías, Josué, Elias e Jesus, têm o mesmo significado. Deus é a salvação, ou a salvação é do Senhor. Sua importante missão lhe traz visibilidade, e por isso ele é citado no Novo Testamento 65 vezes, mais do que todos os outros profetas. Livramento é o tema central do livro. O profeta escreveu sobre 5 atos de livramento de Deus, ou que Deus realizaria. O primeiro deles, o livramento de Judá dos invasores assírios. Verso 36 a 37, capítulo 36 e 37. De Judá, livramento de Judá do cativeiro babilônico, capítulo 40. O livramento dos judeus da diáspora entre os gentios, verso 11 e 12. E dos pecadores do julgamento, o capítulo 53. E o livramento final da criação do cativeiro do pecado, quando o rei for estabelecido, capítulo 60 a 66. Que tipo de homem era o profeta Isaías? Ao ler suas profecias, descobrimos que ele era muito próximo de Deus. Ele viu o Filho de Deus na sua glória, Isaías capítulo 6. Lembra que ele diz que viu o Senhor em um alto e sublime trono, e a orla das suas vestes cobria todo aquele lugar. É interessante, irmãos, porque um rei, quando ele queria mostrar poder, grandiosidade, ele usava então uma capa grande. A orla da veste dele era grande. E quando Isaías vê o nosso Senhor, a sua orla cobria todo o lugar de adoração ali onde ele estava assentado. Ouviu a mensagem do Senhor, Isaías, e procurou conduzir seus pais de volta ao Senhor, antes que fosse tarde demais. Era um homem que amava a sua nação. A expressão meu povo é usada pelo menos 27 vezes no seu livro. A ênfase sobre a redenção que
torna a mensagem de Isaías relevante para o mundo todo. Não se sabe com exatidão quando Isaías morreu, mas de acordo com a tradição, ele foi cerrado ao meio durante o reinado de Manassés. Temos uma referência em Hebreus 11:37. Vejamos então que nova notícia nos traz o Senhor através do profeta Isaías. Interessante, irmãos, ver um testemunho como esse de um homem que foi tão dedicado, que foi luz no seu tempo, dentre aqueles que o cercavam. Ele de todas as formas trabalhou e fez com que o povo voltasse para a adoração somente ao Senhor e abandonasse os ídolos e a falsa doutrina. E então tem um final tão difícil, tão triste. Um homem que contribuiu tanto e não teve o reconhecimento do seu povo diante das palavras que dizia, vindas da parte de Deus. Isso só mostra, irmãos, que o mundo não quer saber muito do que Deus tem para dizer. Mas é importante que nós, os servos de Deus, tenhamos consciência que essa mensagem ela é importante. E por ser importante, nós devemos assumir o compromisso de levá-la por onde formos, possamos propagar e anunciar essa mensagem de salvação. Vejamos então como fazê-la. Então, a boa nova, primeiramente, que encontramos no texto, é a boa nova de restauração. Vamos abrir então a Isaías 52, vamos ler do verso 1 a 3. Isaías 52, do 1 ao 3. Desperta e reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste as tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião, porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendido, e sem dinheiro sereis resgatados. O profeta, meus amados irmãos, declara, então a declaração feita pelo profeta Isaías, ela é escatológica. Está fazendo então alusão à segunda vinda de Jesus Cristo e à ressurreição do seu povo. Para os primeiros ouvintes era uma promessa distante que se aplicava na imediata restauração do Israel nacional. Isso quer dizer que o profeta estava trazendo uma profecia que se aplicava automaticamente aos dias que eles estavam vivendo, mas também estava apontando para um futuro onde Deus viria resgatar o seu povo, daria a eles uma terra nova, um novo céu e uma nova terra, onde eles iriam habitar, e ali naquele lugar não mais entraria nenhum incircunciso, nenhum imundo entraria naquele lugar, ali a nova Jerusalém. Continuando, o texto diz: para os primeiros ouvintes, então, havia essa compreensão de que ele estava falando ao Israel nacional, que era apenas, então, esta restauração, uma sombra do que seria a restauração que ocorrerá na Israel espiritual, quando Jesus voltar para restaurar a terra e restaurar esse povo. Podemos hoje, nós, a igreja, nos alegrarmos então com a restauração que acontece com aquele que crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Haverá uma restauração de estado, posição e relação. A gente vai ver aqui no texto que ele faz essas alusões. A primeira dela, a restauração de um estado. O estado que Israel estava era um estado de cativeiro, um estado
o profeta estava alertando sobre um cativeiro que viria. Se eles não despertassem, se eles não levantassem, eles iriam sofrer isto. Mas para que eles se livrassem desse cativeiro, era necessário que eles vestissem suas roupagens formosas. Traz a ideia aqui de uma purificação. A ideia que o Senhor deseja é que o povo se restaurasse com o Senhor, restaurar seu compromisso, sua relação com Deus, tivesse então sua santidade, a sua vida em santidade. Então veste a tua roupagem, lembra quem tu és o povo de Deus, e por isso devem andar assim como o nosso Senhor. Com relação à posição, ele diz: sacode o teu pó e levanta-te, toma assento, ó Jerusalém. Jerusalém representava o povo de Israel, povo escolhido de Deus. Jerusalém então aponta para uma promessa futura da nova Jerusalém, que Deus então trará para reinar sobre esta terra. Entendemos então aqui que aquele povo estava representando essa nova Jerusalém, e eles deveriam então estar numa posição de perfeição, uma posição onde os outros olhassem para ele e entendessem que aquele realmente era o povo de Deus, eram diferentes dos demais. Vocês lembram quando eles atravessaram o Mar Vermelho e aquela notícia se espalhou, e os povos por onde eles passavam temiam o povo de Deus? Quando as muralhas de Jericó caíram, foi da mesma forma, sem que eles tocassem na muralha, aquelas muralhas foram abaixo, de dentro para fora, mostrando o poder de Deus. E a posição desse povo começou a ser notada, reconhecida e temida, respeitada. Jerusalém agora não estava mais sendo respeitada, porque as atitudes que eles haviam tomado estavam se afastando de Deus, deixando de adorar somente ao Senhor e adorando outros ídolos e outros deuses, fazendo com que então os povos do mundo pudessem se sentir à vontade de agora atacar Israel e fazer o que quisesse com aquele povo, levá-los cativos. A gente vai ver um pouco mais adiante. Assim, era necessário que eles se voltassem para Deus, assumindo a sua posição. E em terceiro lugar, a relação que eles deveriam ter com Deus, diz: solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Aqui o profeta está apontando para um fato: quando os assírios atacaram Jerusalém para levá-los cativos, eles amarravam os homens pelo pescoço, um ao outro, e eles não tinham como fugir, correr, porque estavam amarrados um ao pescoço do outro. Imagina só, várias pessoas amarradas pelo pescoço, e era um gesto também de humilhação, aquele povo saindo da sua cidade, tendo que abandonar a sua cidade, sendo levado cativo, amarrados todos pelo pescoço. E aqui o profeta está dizendo: olha, solta-te, tira essas amarras do teu pescoço. Tu tens uma relação com Deus, tu estás ligado ao Senhor. A nossa ligação é com Deus e não com este mundo, e não com a escravidão. Quantas vezes, irmãos, nós somos libertos por Deus e queremos então voltar de volta à escravidão do pecado, colocando uma corda no nosso pescoço, deixando que outros nos controlem, sejam os vícios, sejam as práticas mundanas. Então é necessário que tiremos essa corda do pescoço e adoremos ao Senhor, porque foi para isso que Ele nos libertou, para sermos livres para adorá-lo. Diante deste panorama visto aqui nesses primeiros versos, observamos que o critério que Isaías usa nesta profecia é um critério de alerta, é um critério que chama a atenção do povo a um compromisso com Deus. Então a nova mensagem de Deus, ou a boa nova, a notícia nova que Deus tem a nos dar, é justamente a notícia de restauração. Jesus veio a este mundo para restaurar o povo que estava perdido, o povo que estava escravizado, o povo que estava completamente longe de Deus. E Ele então
chega até nós através de uma mensagem, e essa mensagem ela é restauradora. Veja só que restauração ela nos causa. 1 João 1,12, Evangelho de João, verso 1,12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Não vamos esquecer, irmãos, que quando Cristo veio a esse mundo, diz a Escritura que ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Jesus era judeu, e os judeus não reconheceram Jesus como filho de Deus. E ele então estende esta filiação a todos que creem. E ele diz então, nesta palavra, que ele deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. A salvação veio para os judeus rejeitaram o Salvador. O Salvador então estende a sua mensagem a todo o mundo. A mensagem de Deus deve ser pregada por todo o mundo, para toda a criatura, e aquele que crê será salvo. Então, a restauração que ocorre na vida daquele que não era povo, daquele que não tinha nenhuma esperança, daquele que estava perdido, é uma restauração perfeita e completa, porque além de tirá-lo dessa condição, lhe coloca em uma posição que ele não merecia. A posição de filho é o que nós somos de Deus, filhos por adoção. Somos recebidos na família de Deus, sendo que nós não merecíamos, pura graça de Deus. Então é esse o privilégio, essa é a restauração que acontece hoje na igreja do Senhor Jesus, na vida de todo aquele que crê. Atos capítulo 3, Atos 3, 18 ao 21 diz assim: Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, na presença do Senhor, venha tempos de refrigério, e que envie Ele, o Cristo, que já foi designado, que é Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Deus já vinha falando. Quando Isaías transmite esta mensagem, isso aconteceu 700 anos antes de Jesus nascer. Depois de 700 anos, Jesus vem ao mundo, o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. E todo aquele que crê no Cordeiro e recebe-o como Senhor e Salvador da sua vida, tem então a sua vida restaurada, transformada. A restauração, é claro que ainda não é completa, entendemos como um processo. Nós estamos em um processo de restauração. A restauração ela está muito ligada com a santidade. Nós somos santos, mas ainda não completamente santos. Assim como a salvação, somos salvos, mas ainda não completamente salvos. Pastor, como assim? Isso quer dizer que a salvação ela se completa quando nós estivermos na glória celestial. Aí estaremos completamente salvos. Enquanto estamos neste mundo, ainda somos seduzidos pelo pecado, ainda somos, muitas vezes, nos sujeitamos à prática do pecado. Então é necessário que haja uma restauração completa, e esta restauração se dá pela glorificação que Deus concederá a nós, onde teremos o nosso corpo glorificado. Aí sim o pecado não terá mais poder sobre nós, estaremos completamente transformados. E esta mudança, essa transformação, ela é completa e perfeita no ato
quando o Senhor então vier buscar a sua amada igreja, quando nós então assim formos levados nas nuvens do céu para a glória do Senhor. Então esta é a primeira boa notícia que o Senhor tem a nos dar, a notícia da restauração. E Ele veio para trazer restauração a todo o seu povo. A segunda boa notícia que o texto nos traz está no verso 4 a 6 do capítulo 52 de Isaías, que diz: porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo no princípio desceu do Egito, para nele habitar, e a Assíria sem razão o puniu. Agora o que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço? Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia, é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso o meu povo sabe o meu nome, porquanto naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. O Senhor está fazendo uma promessa de libertação ao seu povo, e quando o povo clamar pelo Senhor, Ele virá com a libertação. Quando Deus levanta Moisés para libertar o povo lá do cativeiro egípcio, o povo clamava, dizia que não suportava mais aquela situação, o povo estava sendo humilhado. Lembra, irmãos, que o povo chegou para o Egito lá no tempo de José, quando José foi levado cativo ao Egito como escravo, depois tornou-se um governador do Egito, e aí, diante de uma seca grande, que foi uma seca de, se eu não me engano, 7 anos, e então ele pediu ao faraó para trazer a sua família para morar no Egito. O faraó permitiu, por ele estar beneficiando muito o Egito com as suas palavras, com a forma como ele estava administrando, como um bom mordomo de Deus, e o Egito prosperou. O faraó permitiu que ele trouxesse a família se estabeleceu no Egito, e os anos se passaram, José morreu, aquele povo que era só uma família cresceu, estava se tornando uma grande nação, mais de 6.000 pessoas, e então Faraó, que já era um outro, não lembrava mais de quem era José, e temia que aquele povo que estava crescendo, estava se expandindo, tornasse inimigo do Egito, começasse uma revolução, e quem sabe até atacasse o Egito e tomasse o poderio do Egito. Sendo assim, Deus levanta Moisés para libertar o povo, porque Faraó estava castigando o povo. O castigo primeiro que Faraó decidiu foi matar todos os homens, todas as crianças do sexo masculino que nascessem deveriam ser mortos pelas parteiras. Moisés escapou, Deus deu um livramento para Moisés, e aí toda a história vocês sabem muito bem. E aí Deus estava sempre presente na história, ouvindo o seu povo, e quando o povo clamou, Deus ouviu e respondeu, dizendo: eis-me aqui. Às vezes, quando as coisas não acontecem bem na nossa vida, a gente questiona: onde é que está Deus que não está vendo uma coisa dessa? Deus permanece no mesmo lugar. O grande problema somos nós, que nos afastamos de Deus. Deus continua no mesmo lugar, esperando a nossa adoração, o nosso serviço, a nossa disposição para com Ele. Mas muitas vezes só buscamos a Deus na hora da dor, da aflição, que deveria ser o inverso disso. Deveríamos estar na presença do Senhor continuamente, adorando e servindo ao Senhor, para nunca precisar passar por uma situação de opressão e de castigo ou de maldição. Então assim, irmãos, o povo sofre porque justamente não reconhece o poder de Deus, nem se coloca debaixo da vontade do seu Senhor. Antes querem fazer da sua vida o que quiserem, do seu bom agrado, sem se importar com o que Deus quer
para a vida de cada um deles. Por isso que o povo sofre, porque o povo se afasta de Deus, tentando viver uma vida à parte do Senhor. Aqui então ele faz as alusões aqui à opressão da Síria, né? Tendo Deus já libertado o povo do Egito, o povo mais uma vez é levado cativo, e aí cativo pela Assíria. E ele diz aqui, sem motivo algum, né? Foram levados sem preço. O meu povo desceu do Egito e para nele habitar, e a Síria sem razão o oprimiu. E ele então se levanta para libertar o seu povo. E este Deus, irmãos, que foi um libertador para Israel, desde o Egito, do cativeiro babilônico, e aí tantos outros que o povo enfrentou, e tantos inimigos que se levantaram contra o povo de Deus, e Deus trouxe libertação a esse povo. Ele é o mesmo Deus que hoje também pode trazer libertação à sua igreja, traz libertação à sua igreja, traz libertação ao povo que ele tem escolhido e chamado. E aquele que recebe a mensagem de Deus, essa mensagem de libertação, ele então recebe vida nova. Veja só o que diz em João capítulo 10. João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Quando falamos hoje, por exemplo, sobre a doutrina da segurança da salvação, é uma doutrina que, lamentavelmente, alguns interpretam de forma incorreta. Alguns não creem nessa doutrina, acreditam que é possível o cristão perder a salvação, quando na verdade a salvação é um presente de Deus, é um dom de Deus. Ninguém é salvo por obras. Eu sou uma pessoa boa, por isso eu fui salvo. Não, todos nós éramos pecadores. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Deus então, dentre estes injustos que haviam na terra, que somos nós, Ele nos escolheu, e tendo escolhido, Ele nos deu vida, e para que esta vida permanecesse em nós, Ele nos pega em suas mãos. O texto é muito belo, e eu admiro esse texto demais, porque ele nos mostra que segurança é essa que Deus nos dá sobre a salvação. Ele diz que Ele nos dá a vida, eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, jamais morrerão, e ninguém pode arrebatar da minha mão, ninguém pode tirá-los. Aquele que foi salvo está seguro nas mãos de Cristo, pois foi Ele que nos trouxe salvação. Foi a morte de Cristo que nos garantiu salvação. E aí, para reforçar ainda mais este poder da salvação, esta segurança que nós temos, ele diz no verso 29, aquilo que o meu Pai me deu, que foi que o Pai dele deu para ele, nós, aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Veja aí que tamanha segurança. Tem alguém com mais poder do que Cristo e do que Deus? Só bastava Jesus estar nos segurando em suas mãos. Agora nós temos o Pai segurando na mão de Cristo, e aí ninguém vai nos tirar da mão do Senhor. Ninguém nos separará do amor de Cristo. Nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Estamos em Cristo Jesus. Ele nos libertou da escravidão do pecado, Ele nos libertou de toda a opressão deste mundo, para que nós hoje vivamos alegres, contentes, servindo ao Senhor com toda a alegria de nossa alma. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos.
Esse é Jesus citando Isaías. E nesta citação que Jesus faz, ele nos traz então uma missão que nós temos. Uma vez libertos, nós temos a missão de anunciar esta libertação aos demais. Aqueles que estão ao nosso redor, que ainda continuam presos, cativos no mundo de pecados, e que nós temos então o poder de levá-los à luz, para que eles encontrem Jesus e possam viver esta vida nova, viverem esta liberdade que vem do Senhor. Então a boa nova, a boa notícia que eu recebo de Deus, eu posso também levá-los a outros. Assim como o Senhor veio ao mundo com a missão de anunciar, a missão de evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, esta mesma missão ele passa aos seus discípulos, quando disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele, porém, que não crê, está condenado. E assim nós temos esta missão, recebemos de Deus e devemos então anunciá-la. É nosso papel. Assim como Cristo assumiu esse compromisso, possamos nós também assumir esta missão. Em terceiro lugar, a boa nova de salvação, versos 7 a 10. Isaías 52, 7 a 10. Que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Verso 9: rompei de júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo e remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Meus amados, Isaías, ele prefigura a boa notícia de salvação ao próprio interlocutor, exaltando o seu primoroso trabalho e importante função de revelar a verdade que está por vir. Então o profeta está revelando o seu próprio trabalho, e aquilo que ele faz, Deus está engrandecendo e dizendo que é uma das maiores missões que podemos encontrar nesta terra: a missão de proclamar, a missão de anunciar. E é interessante aqui alguns fatos importantes que são citados no texto. Primeiro, ele diz que são formosos sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas. O que é que ele quer dizer com isso? Naqueles tempos, acontecia que as cidades eram atacadas, e para que se prevesse um ataque, era mandado então um atalaia, um mensageiro, que ficava em cima de um monte, e ele ali em cima deste monte, ficava a observar de onde vinha o inimigo, e se esse inimigo viesse, ele tinha o papel de correr muito rápido para chegar na cidade antes do inimigo e alertar todo o povo: o inimigo está às portas, se preparem, fechem os portões. E esse camarada era um atleta, era um homem disposto a correr na maior velocidade possível para que ele chegasse antes do inimigo. Imaginemos, irmãos, que nós estamos num mundo que é uma correria só, cada um correndo para um lado, cada um tentando ganhar a vida e cada um buscando seus próprios interesses. Mas nós temos uma mensagem que não
de alerta no sentido de um inimigo está chegando, porque o inimigo já dominou. O que a gente está para anunciar é que a salvação está chegando. Que talvez o atalaia também tinha esse papel. Por exemplo, quando a nação saía para uma guerra, o rei saía para uma guerra, e ao retornar ao longe, o atalaia observava e, da mesma sorte, corria de cima do monte e ia até a cidade para avisar: o rei está voltando, eles ganharam a batalha. De longe ouvia os despojos, e assim a cidade se preparava para receber aquele rei com alegria. E nós, irmãos, temos então esta responsabilidade, esse papel. Temos a mensagem já em nosso coração. Deus já nos salvou. Nós sabemos quem é o nosso Salvador. E Ele nos deixou uma mensagem para anunciar que todos devem vir a Jesus, que todos devem buscar a Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. Só existe salvação em Cristo Jesus. Não há salvação em nenhum outro. E a mensagem que nós temos a anunciar é que o nosso rei está voltando. Já já ele está chegando, a vitória está em suas mãos. E nós teremos o privilégio de subirmos com ele para a glória celestial, para a nova Jerusalém que está preparada nos céus, para que assim nós possamos habitar com o Senhor para todo o sempre. Ah, meu irmão, que mensagem maravilhosa, que testemunho maravilhoso. Por isso que são formosos os pés dos que estão sobre o monte para dar essas notícias. Então, se você em algum momento achou que seu pé era feio, a palavra de Deus está dizendo que ele é formoso, porque você tem uma grande mensagem a transmitir. Agora eu te digo: corre, menino, corre, não para não, porque o mundo está aí, tantos e quantos precisando ouvir essa mensagem. E você parado, estacionado, com os braços cruzados. Descruza esses braços, nosso rei está voltando, os sinais estão apontando por todos os lugares. E nós precisamos anunciar, proclamar, declarar que a salvação está às portas, que nós possamos então nos agarrar e nos abraçar com o Senhor, recebendo esta grande mensagem. Diz aqui o texto no verso 8: eis o grito dos atalaias. Eu fico imaginando, irmão, este homem descendo daquele monte e os berros que ele dava: o inimigo está chegando, ou então: o nosso rei está voltando com a vitória em suas mãos, se preparem, se organizem. E o povo lá cortando palmas, folhas de palmeiras, para honrar o rei quando entrasse diante ali da cidade, passar pelos portões, transpor aquelas muralhas. E assim aquele homem gritava e proclamava esta mensagem maravilhosa, que nós também devemos fazer o mesmo. Salmo 96, 2: cantai ao Senhor e bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Você gosta de dar boa notícia? Quando você ganha um presente, você gosta de mostrar para as pessoas: olha o que foi que eu ganhei, que maravilha, era tudo que eu queria, Deus me abençoou, louvado seja o nome do Senhor. A gente conta quando ganha um presente, a gente se alegra, é muito bom se alegrar com quem está feliz e contente. Agora imagina, irmão, o presente que nós ganhamos de Deus, a salvação, a qual nenhum de nós poderíamos pagar o preço dela. Foi pura graça, favor imerecível. Essa é a maior alegria que nós devemos ter, de proclamar, de anunciar, de falar para as demais pessoas. E não cesse, dia após dia, proclame a sua salvação. Fale para as pessoas da alegria de ser salvo. E Marcos 16:15, disse-lhe o Senhor: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Então, a nossa missão, ela é muito importante nesse mundo. Ao proclamar libertação, ao proclamar salvação, anunciar a salvação em Cristo Jesus, a gente tem o poder de tirar as pessoas do lamaçal de pecados, tirar as pessoas das trevas
e conduzi-los para a luz de Cristo. E esta luz os conduzirá à eterna salvação. É claro que eu e você não temos o poder de salvar ninguém, mas nós temos a mensagem que salva. E esta mensagem que está em nós, que nos salvou, ela deve ser proclamada. E quem ouvir esta mensagem, certamente também será salvo, porque esta é a promessa do Senhor. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? É interessante, irmãos, que a mensagem do Senhor chegou até nós, porque alguém se dispôs a sair da sua casa para transmitir essa mensagem. Agora nós muitas vezes somos egoístas, que alguém chegou até nós para transmitir essa mensagem, mas nós não temos coragem para sair do nosso conforto, da nossa casa, para transmitir essa mensagem a outros. E devemos fazê-la o quanto antes. O quanto mais nós vemos que o dia se aproxima, que é a vinda do Senhor, devemos ainda proclamar mais e mais a palavra do nosso Senhor. Use suas redes sociais, pregue o Evangelho através das redes sociais, Instagram, Facebook, seja qual for a rede social que você usa, fale para as pessoas de Cristo. Certa ocasião, irmão, estava na minha casa, recebi uma ligação. Quando atendi, era uma senhora falando: alô, quem está falando? Aí eu disse meu nome. Eu disse: a senhora quer falar com quem? Ela disse: é com você mesmo, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Aí aquela mulher pregou o Evangelho para mim. Eu já era crente, já era pastor, e eu fiquei admirado e deixei ela falar, escutei toda a mensagem que ela tinha para mim dizer. Ao final ela disse: o senhor quer perguntar alguma coisa? Eu disse: quem deu o meu número para a senhora? Ela disse: eu apenas digitei qualquer número no meu celular e caiu no seu, porque Deus queria que eu falasse isso para você. E eu louvei a Deus por ela e disse: olha, meus parabéns, minha irmã, eu sou um pastor, e a senhora me desafiou diante desse testemunho, que muitas vezes a gente está na nossa casa e não nos dispomos a falar com ninguém. É tão bom estar em casa, passar o dia assistindo série, passar o dia lendo livro, passar o dia fazendo qualquer outra coisa que seja, e não nos lembramos que nós estamos aqui em um campo de batalha, com uma missão, e a missão de proclamar salvação. Então não é desculpa para nós dizer que o sol está quente, está chovendo. Da nossa própria casa a gente pode proclamar o Evangelho, pregar o Evangelho através das redes sociais. Anuncie, mande mensagem para os seus amigos todo dia, faça alguma coisa para que a mensagem do Senhor alcance aqueles que estão longe, para que então eles se aproximem de Deus e possam receber esta maravilhosa salvação. Hebreus 2, 1 a 3. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor e foi-nos depois confiada pelos que a ouviram? Deus confiou a nós a mensagem de salvação. É nós, não é para os anjos. Não espere que um anjo vá falar lá com seu pai, com a sua mãe, que um anjo desça do céu para ir falar com seu vizinho, com seu amigo. É você mesmo que Deus chamou. Você é o anjo do Senhor. Foi a você que Ele confiou esta mensagem. Ele contou essa mensagem para você, você recebeu, colocou em seu coração, foi transformado, e agora é nossa responsabilidade transmitir essa mensagem por onde formos. Às vezes a gente tem
perspectiva, né, de esperar um missionário vir. Ah, rapaz, o campo tal, queria muito que chegasse um missionário na minha cidade. Talvez você seja um missionário. Você deva começar o trabalho, e quando aquele trabalho se desenvolver, começar pessoas a se converter, e você sentir a necessidade que precisa ter alguém para lhe apoiar e lhe ajudar, e aí Deus vai enviar um missionário ali para lhe dar força para continuar aquela obra. Seja você um missionário do Senhor, faça o trabalho de Deus na sua casa, com a sua família, com seus vizinhos, com seus amigos. A gente começou um projeto aqui ano passado, irmãos, que foi o culto nos lares. A ideia era justamente dali a gente começar grupos de estudo. Imaginemos, irmão, nós temos aqui pelo menos vou chutar aqui 10 famílias, né? Acredito que é mais 10 famílias. Se a gente tivesse 10 grupos de estudo nessa igreja, cada dia um se reunia na casa de outro, eu tenho certeza que nós não teríamos esse número de pessoas hoje aqui reunidas. Teriam pelo menos o dobro disso. Se você investir pelo menos em uma alma por ano que vem teria o dobro dos que tem sentado aqui hoje. Se você investir numa alma, invista, ore, chore por ela, insista com ela para vir à igreja, ensine a palavra de Deus a ela, e você vai ver essa transformação acontecendo, você sendo um instrumento de Deus usado para a glória do seu nome. Não se envergonhe do Evangelho. A vergonha será quando chegarmos diante de Deus e não tivermos colhido nenhum fruto para entregar nas mãos do Senhor. O que foi que você fez lá na terra, meu filho? Senhor, queria muito, mas não tive tempo, estava muito ocupado, era muita coisa para fazer, não deu para eu pregar o teu Evangelho. E aí é lamentável ter essa resposta a dar para o Senhor. Muito melhor será dizer: Senhor, tudo que eu pude fazer eu fiz, eis aqui os frutos para entregar diante do teu altar. Estas são as coroas de glória. Cada pessoa que você conduziu ao Senhor, que estará lá no céu, e você será recompensado por todo esforço e todo trabalho. Por isso que a Bíblia diz que o nosso trabalho em Deus não é em vão, porque Ele há de recompensar todo esforço e dedicação. Então, se esmere nesta missão de proclamar as boas novas de salvação. E por último, a boa nova de purificação. Verso 11 e 12, diz assim o texto: Retirai-vos, sai de lá, não toqueis em coisa imunda, saia do meio dela, purificai-vos vós, lavai os utensílios do Senhor, porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. A alusão que Isaías traz aqui para o povo é justamente o semblante, a ideia que eles tinham de quando eles foram cativos, de quando eles fugiram do Egito. Lembra que eles saíram dizendo que é só adorar lá no monte? Nós vamos prestar um culto a Deus lá no monte. Falaram isso para Faraó, mas a ideia era que dali eles iam embora, iam para longe. E eles saíram daquele lugar correndo com medo do que o Faraó iria fazer. E é tanto que Faraó saiu com suas carruagens e soldados atrás deles, quando eles chegam diante do mar. E naquele desespero, olhando o mar, paredão de pedra de um lado, paredão de pedra do outro, ao longe, Faraó vindo com seus cavaleiros e cavalos, o povo se desespera. Moisés tirou a gente do Egito para morrer aqui na praia. Deus então manda que Moisés entre no mar com um cajado, e ali o mar se abre, aquele povo atravessa o mar de pé enxuto, e quando chega do outro lado, Faraó vinha com seus cavaleiros correndo, atravessando aquele mar, e o mar se fecha, e todos morrem afogados, cavaleiros e cavalos. Prova do cuidado de Deus. Deus estava na retaguarda do povo,
ninguém vai atacar vocês, façam a missão que eu estou mandando, mas para fazer essa missão, vocês precisam se purificar, vocês precisam sair deste mundo, não tem como eu viver uma vida de pecado, uma vida de imundícia, levando uma mensagem de salvação, de purificação, uma mensagem bonita, não tem como diz a história, né, do homem que saiu para evangelizar, toda amassada, a roupa toda emprenhada, o cabelo assanhado, a barba por fazer, chegou de frente de uma casa de uma senhora, bateu palma, a senhora varrendo a casa, quando olhou, se assustou, Ave Maria 3 vezes, que homem feio medonho, né? Ele disse, olha minha senhora, eu tenho uma mensagem para a senhora, o que Deus fez na minha vida, vai fazer na sua. Ela disse, Deus me livre, camarada todo desmantelado, trazendo a mensagem de mudança, de transformação. Deus vai fazer na sua vida o que fez na minha. O que foi que Ele fez na dele? Pelo menos na aparência está horrível, né? Então entendemos, irmãos, que a nossa vida cristã, ela precisa de purificação. Eu preciso andar na luz, eu preciso abandonar as práticas do mundo, aquilo que eu fazia no mundo anteriormente, eu preciso deixar para trás, e viver uma nova vida, ser testemunha viva, fugir da aparência do mal. Quando as pessoas olharem para mim, devem reconhecer como um servo de Deus, um homem de Deus, vocês como mulheres de Deus. Pai, eu queria ser igual a irmã fulana. Pai, é uma benção, aquela mulher sempre que chega perto da gente, a gente se alegra, sempre tem uma mensagem boa, uma mensagem de salvação. É assim que nós devemos ser, é assim que nós devemos aparentar. E essa purificação que o povo de Israel, que deveria ser luz para o mundo, porque a promessa foi dada a Abraão, que ele seria bênção entre as nações. Sê tu uma bênção. E Abraão transmitiria essa mensagem para a sua família, que futuramente se tornaria uma nação, e essa nação de Israel deveria ser uma bênção para as demais nações. A salvação naquele tempo vinha por meio de Israel. Para alguém ser salvo, ele deveria se tornar um prosélito, aceitar então toda a cultura, os costumes daquela nação, fazer a circuncisão e as demais coisas. Mas então, por Israel não cumprir com o voto, não cumprir com a sua parte da aliança, Deus faz uma nova aliança, e essa nova aliança é com a igreja. Hoje a salvação é por meio da igreja. Se um judeu quiser ser salvo hoje, ele tem que entrar na igreja. A igreja é o instrumento de Deus neste mundo para trazer salvação a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então é necessário que nós sejamos igreja, mas uma igreja pura, uma igreja sem mácula, sem mancha, sem pecado, uma igreja que vive em obediência à santa palavra de Deus. E essa purificação, irmãos, ela é individual, ela é pessoal. Cada um de nós fazendo a nossa parte, vamos trazer purificação para este corpo que é a igreja. Então assim, vamos buscar esta purificação que Deus exige de nós. Isaías enfatiza a importância que deve ser dada às coisas de Deus. Assim como é puro o Senhor, sejamos nós também. Afastem-se de tudo aquilo que difame a nossa índole e, consequentemente, difame o nome do nosso Deus. Vista a camisa da fé e defenda a sua conduta de santidade. O crente deve ser uma igreja viva, o crente deve dar exemplo, o crente deve atrair as pessoas para Deus. Esse é o nosso papel. 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Purifiquemos de toda a impureza, tanto da carne
quanto do espírito. Então, para aqueles que pregam e dizem que Deus só se importa com o nosso espírito, o que a gente faz com a carne não importa para Deus. Está aqui a palavra de Deus na cara dessa pessoa. Deus se importa com a sua carne. Seu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Devemos buscar viver uma vida de santidade nessa terra, afastando-se de toda a prática do mal, todo o vício, tudo que nos leva para o mundo, tudo que tem uma conotação mundana, deve ser tirada da nossa vida, deve ser tirada da nossa prática, para que possamos viver uma vida de santidade. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as vossas mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Irmãos, a purificação, ela é um reflexo da nossa sujeição a Deus. É quando estamos debaixo da vontade de Deus, somos submissos a Deus. Quando eu quero fazer do meu corpo o que eu quiser, quando eu tenho essa mentalidade que eu posso ir para onde eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, que Deus não se importa com isso, entenda, você está sendo insubmisso, você está indo contra a vontade de Deus. A vontade do nosso Deus é que nós estejamos debaixo da sua vontade, submisso ao seu senhorio, obedecendo a sua palavra, e aí nos chegaremos a Deus, e Ele se chegará a nós, e aí então purificaremos todo o nosso ser. É interessante que essa sujeição, essa submissão, ela nos traz um poder, o poder para resistir ao diabo. Você não vai conseguir resistir ao diabo se você não se sujeitar a Deus. Se você não estiver debaixo da vontade de Deus, em obediência à sua santa palavra, não adianta você correr, estribuchar, que você não vai conseguir resistir às tentações que o diabo lança sobre você, porque você está fraco, longe do Senhor. Então é necessário que estejamos debaixo da lei de Deus, debaixo da obediência à sua palavra, para que então tenhamos força para dizer não ao diabo, dizer não ao pecado, e sim para Deus. Concluindo então, amados, o novo de Deus está revelado a nós, e o seu intuito com essa revelação é que andemos em novidade de vida, deixando para trás todo o embaraço desta vida, prossigamos com toda firmeza em direção ao reino celestial, que nos está preparado antes da fundação do mundo. Viva a vida adorando a Deus. Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Nosso intuito, nossa força, nosso empenho deve ser agradar o nosso Senhor, aquele que nos ressuscitou, aquele que nos tirou do lamaçal de pecado, aquele que nos libertou da escravidão do pecado. A Ele devemos servir, a Ele devemos adorar, com tudo que temos e com tudo que somos. Amém? Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Deus.